do livro Sinal Verde, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz. Capítulo 33. Hábitos infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza, queixar-se por sistema, a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas susceptíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimento fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Querido amigo, querida amiga, a lição aqui colocada é enorme. Ele trata de inúmeros hábitos que nós ainda devemos de deixar.
Então, é preciso que possamos falar cada um deles e refletir sobre eles. Porque a mudança de hábitos que tem hoje, por exemplo, o livro Renovando Atitudes, fala exatamente disso, de nós não mantermos hábitos infelizes, de nós deixarmos hábitos ruins e transformá-los em hábitos bons. O primeiro hábito que ele colocou aqui é exatamente um hábito muito ruim. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. É de muito tempo que se usa palavrões, pornografias, e principalmente quando a pessoa está irada. Então aí fica pior ainda. Então, é um convite que eu faço para você, se você ainda tem esse hábito, que você mude esse hábito. Eu vou escolher alguns, porque falar de todos realmente vai ficar muito longa a lição. Mas ele fala também de boatos e conversações negativas. Olha, o boato é uma das coisas mais negativas que existe na Terra. Porque quando um boato é lançado, é para denegrir a imagem de uma pessoa. E quase sempre é para denegrir a imagem de uma pessoa de bem. E ali acaba realmente aquele boato, muitas vezes, transformando em verdade, entre aspas, para o povo. Não é? Falar aos gritos é também uma outra coisa, assim como falar palavrões, né? Temos que deixar de falar aos gritos. Diz os psicólogos que a pessoa que fala aos gritos é porque não está vendo ressonância naquilo que ela fala naturalmente. Então, ela, para querer ser aceita no que está pensando e falando, ela fala aos gritos, não é? Para que as pessoas possam aceitar aquilo que ela está falando e pensando. Então, escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros, também é uma coisa desrespeitável, né? Assim, mas ainda muitas pessoas ainda utilizam disso, né? De fazer isso. Outra coisa é pessoas contar vantagens, né? Que é deitar conhecimento fora do lugar, na condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Ou então, a mesma coisa é a pessoa ficar falando de si mesma, elogiando a si mesmo, né? Então, é uma coisa que nós não devemos fazer de forma nenhuma. Uma outra coisa que ainda no Brasil é muito comum é desprestigiar compromissos e horários. Ora, se você disse que ia e não vai, você depois se desculpe. Ou então ligue antes para dizer que não vai. Não é? Tem pessoas que não dão a mínima. Isto é desprestigiar o outro e a si mesmo, porque a pessoa que está desprestigiando o outro está desprestigiando também a si mesmo, porque está demonstrando que é uma pessoa que não tem educação nenhuma, não é? Então, ela deve pensar nisso aí. E horários, que é outra coisa também. É muito comum, você marca 14 horas com a pessoa. A criatura chega às 14h30, até mais, e não pede desculpas. Como se estivesse dentro do horário. Não está dentro do horário. Eu acho que nós temos que respeitar os ingleses. Os ingleses são conhecidos, né, como a pontualidade inglesa. E quem já morou na Inglaterra, quando vem para o Brasil, sofre muito. Por quê? Porque aqui as pessoas desrespeitam os horários.
E acontece que todos nós temos compromissos, não é? Você não pode deixar uma pessoa ficar te esperando e você e não tem nenhum motivo para isso, não é? Então vamos pensar muito nisso, nos compromissos que nós fazemos e nos horários que nós também fazemos compromisso. É muito interessante as colocações de André Luiz, né? Porque ele fala outra coisa que acontece muito na nossa sociedade: gastar mais do que dispõe. Naquela época que ele escreveu isso, né, não existia o cartão de crédito. Agora imagina o que aquela continha que se pendurava na venda, né, agora é o cartão de crédito. Um valor, uma soma muito maior, não é? Então, é importante pensarmos nisso, porque a nossa população hoje está endividada, normalmente a classe mais simples, não é? Outra coisa é aguardar honrarias e privilégios. Então, há pessoas que aguardam honrarias e privilégios. Pessoas que estão fora da doutrina espírita, isso é muito comum. Agora, não é comum pessoas dentro da doutrina espírita ficar aguardando honrarias e privilégios. Isso não pode ser uma coisa comum, né? Fala também que nós temos que nos dominar. Nós não podemos explodir no menor contratempo, não é? E assim por diante. Dramatizar doenças e dissabores. Então há pessoas que colocam as suas doenças como as doenças mais importantes, mais críticas, piores do mundo inteiro, não é? Então ela dramatiza, ela faz exatamente uma dramatização muito grande. E aquilo não é bem assim, né? Uma outra colocação, para finalizar, ele diz: condenar os que não pensar por nossa cabeça. Que não possam pensar ainda por nossa cabeça. Significa o seguinte: cada um tem uma ideia sobre as coisas, não é? E nós não temos que criticar o outro, condenar o outro, porque o outro não pensa como a gente. Isso é um absurdo, não é? Cada um tem o direito de pensar como quiser. Por quê? Primeiro, que nós não fomos criados no mesmo dia. Então, cada um de nós temos idades espirituais diferentes. E ao longo de 50, 70, 80 encarnações que já tivemos, outros tiveram somente 10, cada um de nós teve uma experiência diferente em cada encarnação. Então, as nossas experiências são muito particulares. E Hamed, ele fala uma coisa muito interessante, que hoje, cada um de nós fazemos juízo das coisas, do certo, do errado, não é? Através de nossas últimas experiências, não é? Então, se você é uma pessoa que é muito exigente, é porque você também é exigente muito com você, não é? Então você é exigente com os outros, e assim por diante. Então, essa questão de condenar os que não possam pensar por nossa cabeça é muito comum na nossa sociedade. E nós temos que aceitar a diversidade de pensamentos. E ele não pensa igual a mim, então eu vou me afastar dele. Não é assim. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele vai ter experiências que você não teve e, portanto, você não aprendeu e que você pode aprender com ele, que vai ser muito importante para a sua vida. Eu agradeço você ter me ouvido, espero ter contribuído para você fazer uma reflexão nesta lição, que é realmente uma lição maravilhosa.
Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.